Enquanto Israel ameaça iniciar a sua grande defesa contra os ataques do Hezbollah através de uma guerra total no Líbano, as tensões vindas do Irã só aumentam à medida que grupos de procuração apoiados pelos persas vão estabelecendo apoio aos terroristas libaneses. Os críticos e cidadãos libaneses discretamente culpam o grupo Hezbollah por travar uma guerra contra Israel, enquanto o Líbano luta para se recuperar de uma economia devastada. O grupo começou a se envolver com Israel em 8 de outubro do ano passado, dizendo que continuará até que haja um cessar-fogo em Gaza. Diante dessas retóricas e cada vez maior a possibilidade do início da campanha aérea israelense no sul do Líbano, para posteriormente uma invasão terrestre nada discreta, o Irã emitiu fortes declarações de ameaça e mostrou que não aprendeu em nada com o último ataque de Israel contra suas instalações de defesa, exclusivamente montadas para se defender de ataques aéreos israelenses. Um conselheiro do líder supremo do Irã alertou que se Israel lançar uma ofensiva total contra o Hezbollah, correrá o risco de desencadear uma guerra regional, na qual Teherã e o eixo de resistência apoiariam um movimento terrorista libanês com todos os meios possíveis. Kamal Khazi é o conselheiro de relações exteriores do Ayatollah Ali Khamenei. Disse que o Irã não estava interessado em uma guerra regional e pediu aos Estados Unidos que pressionassem Israel para evitar uma nova escalada. Claramente, Khazi busca evitar perder o controle de mais um grupo de procuração na região, porque muito provavelmente será devastado. Mas quando questionado se o Irã apoiaria o Hezbollah, seu representante mais importante e poderoso, militarmente no caso de um conflito total, Khazi disse, abre aspas, todos os libaneses, países árabes e membros do eixo de resistência apoiarão o Líbano contra Israel. Haveria uma chance de expansão da guerra para toda a região, na qual todos os países, incluindo o Irã, se envolveriam. Nessa situação, não teríamos escolha a não ser apoiar o Hezbollah por todos os meios. Feche aspas. Khazi declarou ainda que a expansão da guerra não é do interesse de ninguém, nem do Irã, nem dos Estados Unidos. Só que do lado americano é positivo, por um lado, para as grandes empresas de guerra por movimentar a economia e reduzir o estabelecimento de posições terroristas mais fortificadas. Mas também é um risco contra os seus ativos sediados em nações como a Jordânia, Síria e Iraque. As tensões entre o Irã e os Estados Unidos, bem como Israel, aumentaram desde o ataque do Hamas em 7 de outubro e a ofensiva retaliatória de Israel em Gaza, com grupos apoiados pelo Irã lançando ataques em várias frentes, inclusive contra soldados americanos na região. O Hezbollah tem trocado tiros quase que diariamente na fronteira com Israel, com os terroristas Houthis no Iêmen, atacando navios no Mar Vermelho e disparando drones e mísseis contra Israel. E terroristas no Iraque e na Síria têm atacado tropas dos Estados Unidos e disparado projéteis contra o país israelense. Os dois arquirrivais também lançaram ataques e mísseis de retaliação um contra o outro em abril deste ano, marcando o primeiro ataque iraniano direto contra Israel de seu próprio solo. No entanto, 99% dos ataques persas foram interceptados. Ambos os lados buscaram diminuir a tensão, com os respectivos ataques considerados calibrados e causando danos mais limitados. As consequências do ataque israelense foram tamanha significância que o Irã não enxergou de onde o ataque partiu, apenas sentiu o impacto contra os seus sistemas de defesa antiaérea, perto de suas principais instalações que fazem parte do importante programa nuclear do país. Mas os temores de uma guerra total entre Israel e o Hezbollah se intensificaram nas últimas semanas, em meio à retórica cada vez mais belicosa de ambos os lados, levando preocupações no Ocidente sobre como o Irã reagiria. No entanto, tudo indica que os Estados Unidos aprovaram os planos israelenses. Restam agora quando os israelenses vão atacar. Meus amigos, já conhece a minha loja oficial do canal? Temos mais de 70 produtos exclusivos de alta qualidade, desde camisetas até canecas, e tudo é fabricado no Brasil.
Por isso que eu agradeço a todos que estão comprando. Vocês ajudam a manter o Área Militar ativo no YouTube, mesmo diante das censuras. Então visite a loja pelo site umapenca.com/área militar. A missão do Irã na ONU alertou sobre uma guerra devastadora se Israel lançasse uma ofensiva contra o Hezbollah, dizendo que todas as opções estavam sobre a mesa. Segundo o jornal Financial Times, outra autoridade iraniana disse que é improvável que o Irã ataque Israel diretamente, mobilizando, em vez disso, a rede de grupos apoiados por eles na região que compõem o eixo de resistência, sabendo que isso seria muito ruim para a sua existência. As preocupações surgem enquanto os iranianos se preparam para um novo governo após a morte em maio do presidente Ibrahim Raisi em um acidente de helicóptero. Um segundo turno da eleição presidencial está marcado para hoje, 5 de julho, depois que nenhum candidato garantiu mais de 50% dos votos no primeiro turno, em 28 de junho. Os eleitores escolherão entre o reformista Masoud Pezeshkian, que quer se reconectar com o Ocidente para garantir o alívio das sanções, incluindo aquelas impostas pelas ambições nucleares de Teherã, e o candidato Said Jalili, um perfil de linha dura e ideologicamente muito hostil aos Estados Unidos. Karrazi disse que, embora houvesse algumas diferenças na abordagem, dependendo de quem vencesse, a estratégia geral da política externa foi determinada por Khamenei e permaneceria a mesma. O processo eleitoral criaria chance para novas aberturas entre o Irã e o Ocidente. Mas, para conseguir isso, os Estados ocidentais precisariam recuar das políticas atuais e se engajar em negociações com o Irã, baseadas em igualdade de condições e respeito mútuo. A República Islâmica estaria disposta a manter negociações indiretas com Washington sobre o programa nuclear de Teherã sob um novo governo, se isso levasse os Estados Unidos a se juntarem novamente a um acordo de 2015 que o Irã assinou com potências mundiais, conhecido como JCPOA, que restringiu o programa nuclear persa. O Irã e o Ocidente estão presos em um impasse desde que o ex-presidente americano Donald Trump abandonou unilateralmente o JCPOA em 2018 e impôs ondas de sanções ao Irã por conta de suas violações no enriquecimento de urânio. O governo Biden tentou reviver o acordo, mas os esforços diplomáticos fracassaram depois que o Ocidente culpou o Irã por rejeitar um rascunho de proposta para salvar o acordo em agosto de 2022. Os signatários americanos e europeus do acordo de JCPOA ficaram cada vez mais preocupados com a expansão do programa nuclear de Teherã. O Irã vem enriquecendo urânio com 60% de pureza, próximo ao grau de armas nucleares, há mais de 3 anos. Mas agora, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã tem material físsil suficiente para produzir cerca de 3 bombas nucleares em semanas. Após o área militar sofrer algumas penalizações por apresentar análise forte sobre geopolítica e guerra, criei um novo canal Analytics e já ultrapassou a marca de 11 mil inscritos. Então conto com a sua presença, se inscreva e ative as notificações.